Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando a aula anterior, hoje a gente vai automatizar a criação das opções aqui nesse painel de opções que a gente criou nas outras aulas, tá? Eu vou deixar no card para vocês verem como é que a gente chegou até aqui. Eu vou dar uma compilada para mostrar para vocês em que pé que a gente está. Então, temos o menu lateral aqui com as opções, e quando você clica nas opções, ele cria dinamicamente esse menu aqui principal, né? Só que ele está criando manualmente. Então, hoje a gente vai ver como automatizar isso daí, puxando de uma tabela para ficar mais dinâmico, né? Aqui nesse caso aqui você tem poucas opções, mas se você tiver bastante, então fica difícil de colocar manualmente isso daí. Então vamos aqui achar o procedimento que a gente fez na aula passada. Então tá aqui, pessoal. A gente testa se é o menu cliente e cria as opções através de uma funçãozinha que a gente criou, uma procedure que a gente fez, né? Colocando manualmente cada opção, cada label. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um fd main table aqui para armazenar as nossas opções. O fd main table, pessoal, ele é igualzinho o client dataset, tá? Tem até um vídeo falando no canal aqui, eu vou deixar no card, falando um pouquinho mais a respeito desse componente. Então vocês poderiam estar substituindo isso daqui tranquilamente por uma query, tá? Ou um client dataset. Então depois de colocar ele, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir em Fields Editor e vou criar os nossos campos, os nossos fields. Tá? Então eu venho com o botão direito, vou em New Field e aí a gente tem a telinha para criar os campos igualzinho do client dataset. A primeira vai ser o ID opção do tipo inteiro, vou dar um OK aqui. Esse ID opção vai corresponder a esse menu aqui. Tá? Então, quando ele for 1, ele vai ser do cliente, quando ele for 2, do fornecedor, e assim por diante. O segundo campo nosso, que a gente vai criar, vai ser o ID coluna, que é o campo responsável para dizer para nós qual coluna que a opção vai ficar, se é 1, a 2, a 3, a 4, assim por diante. Outro campo que a gente tem que criar também é o da posição. Ou melhor, eu vou mudar aqui, eu vou colocar linha, tá? Para dizer qual linha que a opção nossa vai pertencer, se é a primeira, a segunda ou a terceira, ou assim por diante. E o último campo que a gente vai adicionar no nosso main table é o próprio nome da opção, né? Eu ia pôr descrição aqui, pessoal, mas pode deixar nome, não tem problema, tá? Então, faltou dizer o campo aqui que ele vai ser do tipo string e vai ser do tamanho 25. Então aí vocês criam essa tabela aí de acordo com a necessidade de vocês, tá? Agora eu vou vir com o botão direito do mouse no Edit Dataset e aqui eu vou adicionar as nossas opções. Vou popular a nossa tabela, tá? Se fosse uma query não teria isso daqui, ele estaria dentro do banco de dados. Então a primeira opção vai ser o 1, que é do cliente, na coluna 1 e na linha 1. E vai ter o nome de cadastrar cliente. Vou adicionar a segunda linha aqui, vai ser também do cliente, então opção 1, coluna 1, linha 2. E vai ser o constar clientes. Isso daqui é fictício, tá, pessoal? Só para a gente dar uma ideia das opções que poderiam ter. Vocês adicionam aí de acordo com o sistema de vocês. Ó. A gente aqui criou opções de clientes, então é só para ter uma ideia. Vou adicionar mais uma do cliente, e dê opção 1, vai pertencer à coluna 1 e a linha 3. Vamos colocar o nome aqui de excluir. Ou melhor, vamos deixar aqui a opção clientes número 3.
Agora, vamos inserir na segunda coluna, pessoal. Então, a gente continua, como ainda é da opção 1 do cliente, então a gente coloca 1, coluna 2 e linha 1. Aqui a gente pode colocar de relatórios, então vamos colocar relatório de clientes. Só para a gente ter uma noção. Linha 1, coluna 2, ou melhor, opção 1, coluna 2, linha 2, vai ser o histórico. Então a gente vai criando aqui de acordo com a nossa necessidade. Vocês poderiam fazer armazenar isso daqui no banco de dados e fazer uma tela de cadastro para criar isso daqui dinamicamente, tá? Não tem problema também, é só fazer ele puxar depois essa tabela, né? A linha 3 vai ser relatório financeiro e a linha 4 da coluna 2 vai ser os aniversariantes. E a gente pode adicionar aqui uma terceira coluna ainda na opção 1 de clientes, coluna 3, linha 1. E eu vou colocar aqui a listagem dos clientes, tá? Só para a gente poder ter uma ideia de como vai ficar. Então tá aí, pessoal, a gente criou as opções nossas na tabela e precisa agora carregar isso e jogar ela nessa funçãozinha que a gente criou na aula passada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Vou criar aqui uma variável que vai definir a minha largura e altura de cada coluna, tá? Para a gente identificar depois e jogar ela na respectiva opção. Aqui a gente usa manualmente, ó, 840 que é a largura e a altura, né? Então, a gente vai substituir essas duas variáveis aqui nessa opção que a gente criou. E também precisa criar um modo automático para testar essa linha aqui de clientes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e em cada botão desse, a gente vai acrescentar uma tag que vai ligar lá na nossa tabela através da variável ID opção. Então, quando a ID opção for 1, a tag aqui vai buscar o número 1. E assim por diante, tá? Então, orçamentos aqui fica 7, vendas 8, caixa 9, financeiro 10. Então, dessa forma, a gente liga a nossa tabela com cada opção aqui do nosso menu, tá? É só uma sugestão, vocês poderiam criar de outro jeito. Então, a gente tem aqui, ó, a opção 1, vai corresponder à tag 1, que é o cliente. Então, dessa forma, a gente pode substituir essa linha aqui, ó, já de forma automática. Então, a gente testa se o speed button que passou para essa função, quando o mouse estiver em cima, a tag dele for igual à opção do main table, da nossa tabela, então eu vou popular ele somente com as opções dessa tag, entendeu? Então, só que para isso funcionar, a gente precisa fazer o quê? Fazer um loop dentro dessa tabela, percorrer ela campo por campo, né? Então eu vou colocar aqui primeiro o first. Primeiro eu vou desabilitar os controles dela, para ela ficar mais rápido. Então a gente desabilita aqui, dá um disable controls. Dessa forma ele percorre, faz o loop de forma mais rápida, tá? E aqui eu volto a habilitar os controles dessa tabela, tá? Do componente ali. Depois eu faço ela ir para o primeiro registro e aí com o while eu percorro ela, né, até ela chegar no end of file, no EOF, que é o final da tabela, ou seja, o final do arquivo em inglês. Então eu percorro ela até chegar no final, né, e cada registro eu vou fazer um procedimento, uma operação, e no final eu pulo para o próximo registro até ela chegar no final da tabela. Então eu jogo esse teste que a gente já fez aqui em cima para ficar dentro do while nosso, tá?
E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho que definir uma altura inicial, tá, para nossa variável de altura. Né? Então a gente definiu lá a variável altura e largura, eu tenho que inicializar essas variáveis. A altura vai ser um valor fixo, né? Já a largura não, a largura ela vai variar de acordo com a coluna, né? Respectivamente no nosso label, a altura corresponde ao topo e a largura corresponde ao left, né? Vocês vão entender aqui, ó. Eu vou fazer, a altura corresponde a essa distância aqui, ó, de cada opção, né? A distância de uma opção para outra opção. E a primeira aqui tem que dar uma altura suficiente para ela pular esse título aqui, né? Então a gente vai definir uma altura inicial de 30 pixels. Isso daí depois vocês podem mudar, tá? É só um número que eu criei aqui porque eu acho que é suficiente. Então, a altura estando definida, eu vou precisar definir o que? A largura, que é de uma coluna para outra. Então, eu vou colocar os labels aqui, simulando as nossas opções, para a gente ter uma ideia do tamanho que a gente vai ter que definir para eles. Então, eu vou colocar o primeiro aqui na altura 30 e alinhado com o título de cima. Então, a largura inicial é o 8, ó, que é o left, e a altura 30. Tá? Então, se eu colocar um segundo aqui, ele vai ter, acho que esse espaço que já está bom para a segunda coluna, então ele já vai ter a nossa referência. Então, eu venho aqui, coloco um fdmain table 1.coluna as interge, ou interge. Eu vou testar essa variável, tá? Para saber se ela é coluna 1, se é coluna 2, se é coluna 3. Dependendo do tipo de coluna, a gente atribui uma variável. Então ele vai na nossa tabela que a gente criou, naquela opçãozinha lá, e verifica qual que é a coluna que está indicada para aquela opção que ele está pegando. E aí ele atribui um valor para ele começar, tá? Então, o inicial vai ser o 8, o segundo eu vou pôr aqui um 7,4, é um valor que eu já medi aqui antes, e o terceiro eu vou colocar no 400. É uma coisa meio chatinha, pessoal, mas é assim que é uma forma simples de a gente fazer esse menu dinâmico, tá? Então, definida a nossa largura, eu já tenho a altura fixa de 30, então eu vou criar a nossa opção que a gente criava manualmente. Eu vou colocar aqui o fdmain table 1.nome, que é dsnome, ou melhor, fdmain table dsnome.asString, que é onde a gente passa o nosso valor do campo. E aqui no 8, a gente vai substituir pela largura. E aqui, vou dar um Enter aqui para ficar melhor a visualização. E aqui a gente tem que passar a nossa altura. E como que a gente vai fazer isso daí? Então a gente vai colocar a altura aqui de acordo com a posição que cada um tem que ficar, ou seja, a linha que cada um tem que ficar. Então eu coloco a altura e multiplico pelo valor da linha. Porque se for linha 1, a altura é 30. Se for linha 2, a altura vai ser 60. Se for linha 3, 90 e assim por diante. Tá? Então eu uso a variável linha que a gente atribuiu lá na nossa tabela. Então dessa forma ele vai ficar automático, tá? E eu posso excluir essas opções aqui que a gente criou manualmente. Então, só com esse procedimento aqui, a gente pode criar quantas opções forem necessárias para nosso menu, tá? Então vamos compilar para ver como é que ficou.
Então eu clico aqui em clientes, ó. Ele aparece as nossas opções criadas dinamicamente de acordo com a nossa tabela. A listagem de cliente ficou muito longe, eu vou alterar essa variável aqui. Em vez de definir a largura da terceira coluna como para iniciar no 400, eu vou iniciar ela no 360. Então, pessoal, se eu quisesse colocar mais uma opção aqui, ó, eu venho aqui na nossa tabela, no Edit Dataset, no caso do Main Table. Se for quer, vocês colocam lá no seu banco de dados e colocam aqui, dê opção 1, ou melhor, 2, ID coluna 1, ID linha 1, e põe novo fornecedor, por exemplo. Então, só dessa forma aqui, ele já vai criar as opções. Então, eu posso inserir quantas opções eu quiser, que ele já vai aparecer no nosso menu automaticamente lá. Eu não preciso ficar mais inserindo um label para cada opção. Então tá aí, pessoal, cada linha, cada coluna, ó, o novo fornecedor que a gente inseriu já apareceu. Então é bem simples, tá? Dessa forma a gente consegue inserir quantas opções forem necessárias para o nosso sistema. Na aula que vem a gente vai colocar aqui, ó, como acessar, criar procedimentos para cada label desse daqui, tá? Para ele abrir formulário. E espero que tenha ficado claro, né? Que deu para entender legal aí como é que funciona esse procedimento. É uma opção que a gente tem. Existem outras também, tá? Vocês ficam à vontade aí para usar a criatividade. Essa é só uma sugestão. Não esquece de deixar o like, que é muito importante para nós, tá? Se inscrever no nosso canal e deixar um comentário aí falando a respeito do vídeo. Se foi fácil, se gostou da opção. Eu sempre que dá, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.